Olá, pessoal. Nas últimas aulas, a gente discutiu bastante alguns conceitos de ondas e tudo isso tinha uma ideia por trás, né? A ideia era responder aquela pergunta que foi feita umas aulas atrás, que era: será que a radiação eletromagnética é uma onda ou será que é uma partícula, um conjunto de partículas, como propôs o Einstein? Será que o elétron é uma partícula ou é uma onda, como propôs o de Broglie? Então, usando certos conceitos que a gente viu nas últimas aulas, a gente vai tentar iluminar essa questão, tá? Então, vamos lá. O que a gente viu de mais fundamental na última aula, que a gente vai usar bastante na aula de hoje, é o fato de que ondas, quando combinadas, podem seguir um padrão de interferência, certo? Então, pode ser tanto uma interferência construtiva como uma interferência destrutiva. Então, esse foi o exemplozinho que a gente viu na aula passada, onde a gente combinava duas ondas, nesse caso elas tinham comprimento de ondas diferentes, e aí o padrão que surgia era um padrão desse tipo aqui, certo? Com valores amplificados da minha onda e valores suprimidos da minha onda. Tá? Então, aqui, por exemplo, acontecia uma interferência destrutiva e aqui uma construtiva. Tá? E isso é uma característica típica de ondas. Né? O que acontece se eu fizesse algo análogo com partículas? É até estranho a gente pensar numa analogia com partículas, mas o que acontece, né, se em vez de jogar duas ondas, eu jogar dois feixes de partículas? Né? Então lembra que, né, quando Einstein propôs a ideia do fóton, para ele a onda eletromagnética nada mais era do que um feixe com muitos fótons. Então vamos imaginar se de fato duas ondas são dois feixes com muitas partículas, né? E eu combino esses feixes, né? Então nesse caso, a gente sabe, né, o que a gente esperaria é que, né, se eu tenho dois feixes, né, de partículas, o que eu tenho basicamente é uma combinação desses feixes, né? As partículas se somam, né? Obviamente eu não estou considerando aqui que essas partículas possam decair ou possam se aniquilar, simplesmente elas permanecem como estão, certo? Então, de fato, se eu jogo dois feixes, esses feixes se somam e o número total de partículas vai ser simplesmente o número que eu tinha em um feixe mais o número que eu tinha em outro feixe. Né? Eu nunca vou acabar com menos partículas do que eu tinha antes. Né? E esse é um comportamento muito diferente de ondas. Né? Quando eu somo duas ondas, eu posso acabar com uma amplitude menor do que a que eu tinha antes. Certo? Então, esse é um comportamento típico de ondas. Né? Então, isso aqui só está... E esse aqui é um comportamento de partículas. Tá? Então, em princípio, são coisas bem diferentes, né? Como é que a gente pode até questionar se o elétron, por exemplo, é uma onda ou uma partícula? Tá? Então, vamos tentar fazer um experimento, né? Na verdade, um experimento clássico de física quântica, clássico no sentido de ser muito famoso, muito discutido, certo? E vamos tentar, né, ver esse experimento, é um experimento relativamente simples, e ver como é que ele poderia nos ajudar a distinguir de fato ondas e partículas e acabar com essa questão por vez. Certo? Então, o experimento é chamado experimento de fenda dupla. Ele é bem simples, certo? A ideia é a seguinte: eu tenho um certo aparato aqui com duas fendas, eu exagerei o tamanho das fendas, em geral vão ser duas fendas bem pequenininhas, e aí eu tenho um feixe incidente aqui. Certo? E aí eu quero saber o que vai ser visto nesse detector aqui. Né? Então imagina que esse feixe está passando pelas fendas e vai atingir esse detector. Tá? Então o que a gente vai querer responder é o que é visto, observado ou, né, detectado nesse detector. Certo? E por que isso é importante para responder essa questão né, da natureza das coisas? Né? Se esse feixe é feito de partículas ou de ondas?
Tá? Então, isso é relativamente simples da gente ver, né? Vamos considerar as duas hipóteses separadamente. Então, primeiro, vamos assumir que é realmente um feixe de partículas. Tá? O que a gente esperaria se fosse um feixe de partículas? Bom, eu tenho aqui um monte de partículas sendo emitidas em várias direções, né? E essas partículas vão passar por esses dois orifícios, né? E elas vão se aglomerar na frente dos dois orifícios, né? Então, se eu tenho o meu detector lá, eu tenho esse feixe de partículas, ele vai ficar detectando partículas aqui ou detectando partículas aqui, certo? Então, se eu esperar um certo tempo, né, imagina que ele vai... a gente pode até pensar isso como uma chapa fotográfica, certo? Imagina cada vez que uma partícula bate lá, ela faz uma marcazinha branca. Depois de um tempo, eu vou ter né, uma mancha branca de bastante intensidade aqui e outra de bastante intensidade aqui. Tá? Então, a representação disso seria um padrão desse tipo aqui, certo? Então, isso aqui são os picos de partículas, isso é só uma representação, né? É onde essas seriam as regiões onde eu encontraria o maior número de partículas. Uma vez que eu vou me afastando da frente da fenda, esse número de partículas vai caindo. Certo? Então é isso que a gente espera se eu estou mandando um feixe de partículas. Tá? E se for um feixe de ondas? Bom, aí a situação é bem diferente. Certo? O que acontece com feixe de ondas? Né? Então eu tenho as minhas ondas aqui, certo? Então imagina uma maneira boa da gente imaginar isso aqui é como se eu tivesse visto isso, vendo, né, essa fosse a visão de cima de um lago, então o lago está aqui, certo? E eu faço uma certa perturbação aqui, essas ondas vão se propagar no lago, vão chegar nessa barreira e elas vão ter que passar por essas duas fendas. A questão é que quando uma dessas ondas, né, quando essas ondas atingem um detector, esse ponto do detector, por exemplo, ele pode ter uma contribuição da onda que passou por esse orifício, porque ela se espalha por todo o espaço, né? Então ela vai atingir o detector aqui também, e uma outra contribuição da onda que veio desse orifício aqui. Né? Então, se eu focar nesse detector de uma maneira esquemática, eu posso ter uma onda passando por esse orifício e atingindo o detector, e outra passando por esse orifício e atingindo esse detector. E aí o que eu tenho efetivamente é uma superposição de ondas, certo? E aí, o que essa superposição vai gerar no meu detector? Bom, as ondas podem se somar e gerar uma interferência construtiva, ou elas podem se aniquilar parcialmente e gerar uma interferência destrutiva. Tá? O que vai definir se é interferência destrutiva ou construtiva? Eu não vou fazer esse cálculo em detalhe para vocês, eu vou deixar como exercício, mas a ideia é que essa onda aqui vai ter que percorrer um caminho maior do que essa daqui. Tá? Então ela vai ter que sofrer mais oscilações até chegar a esse ponto do aparato. Tá? Então, se eu comparar a diferença de caminhos, se essa diferença de caminhos for um múltiplo de um comprimento de onda, as duas vão chegar em fase e elas vão se somar. Né? Se for menor ou maior do que um múltiplo do comprimento de onda, elas vão se aniquilar parcialmente. Tá? Então, o que eu esperaria? Dependendo de onde eu estou no detector, né, conforme eu vou olhando diferentes pontos do meu detector, essa diferença de caminho vai mudando, então vão ter regiões que eu vou ter máximos, regiões que eu vou ter mínimo. Tá? Dependendo justamente dessa diferença de caminho. Então, eu esperaria um padrão, de maneira bem aproximada, desse tipo aqui, certo? Máximos e mínimos, que é o que a gente chama, justamente, né, de um padrão de interferência. Tudo bem? Então, aparentemente, a gente consegue diferenciar bem ondas de partículas. Né? Tem alguns detalhes aqui que dependem, né, enfim, dá para mostrar que dependendo do tamanho dessas fendas e do comprimento de onda, o comportamento pode mudar um pouco, mas a ideia geral é essa. Tá? Só para ilustrar para vocês, deixa eu mostrar um videozinho onde isso fica bem claro. Tá? Então, nesse vídeo aqui,
né? O que essa pessoa vai fazer, né? Ele vai colocar duas bolas oscilando na água. Essas duas bolas vão fazer o papel das duas fontes, como se fossem aquelas ondas passando pelas duas fendas, certo? E aí a gente vai olhar numa região do espaço aqui, longe da onde são essas duas fontes de ondas. Isso vai ser como se fosse o nosso aparato. A gente imagina que tem um aparato aqui. E a gente vai tentar ver o que acontece, certo? Então, se a gente olhar, né, para esse vídeo, a gente vê o seguinte comportamento. Ele está agora, né, simplesmente balançando uma bolinha. Você vê que a gente tem ondas perfeitas se propagando aqui. E aqui é uma segunda com ondas se propagando também. E agora a gente começa a ver um seguinte padrão. Tem regiões, tem faixas bem definidas aqui, onde na verdade a água está quase parada. Ou seja, onde as ondas estão interferindo destrutivamente e elas estão, né, deixando a água plana. Né? E aí tem regiões aqui onde eu tenho picos maiores e menores, né, que são as regiões onde as ondas estão interferindo construtivamente. Então, claramente a gente vê uma região de interferência destrutiva, construtiva, destrutiva, construtiva e assim por diante. Certo? Então, essas faixas ficam bem claras nesse vídeo e, portanto, a gente espera, né, aqui está reforçada a imagem, o contraste da imagem, para a gente ver essas faixas aqui. Né? Então, a gente espera que, se o feixe que a gente estiver emitindo contra esse aparato, ele de fato for composto por ondas, era esse padrão, ou um padrão parecido que eu deveria observar. Né? E aí, o que acontece quando a gente, então, faz esse experimento com a luz? Certo? É importante aqui, para, né, simplificar a análise, que esse feixe de luz tenha um comprimento de onda único, né? Senão eu vou ter ondas se misturando com diferentes frequências. Então, normalmente, esse experimento é feito com um laser que emite uma frequência bem específica da luz. Dá, inclusive, para fazer esse experimento com aqueles pointers digitais, certo? Então, o que acontece quando a gente faz exatamente esse experimento com a luz, certo? Bom, o que a gente enxerga é justamente esse padrão aqui. Então, esse foi um feixe que foi passado por duas fendas e a gente vê esse tipo de padrão aqui. Tá? Então, de fato, é muito semelhante com o que a gente está vendo aqui em cima. Obviamente, tem algumas diferenças, porque aqui é um feixe de luz, aqui são ondas de água. Não? Mas a gente vê que tem faixas de mínimos, onde não chega luz nenhuma, que seria o análogo a essas faixas aqui, e tem regiões de máxima intensidade. Né? E aí eu tenho subfaixas aqui dentro, que são outros efeitos devido a essa interferência também da luz. Tá? Mas a conclusão que a gente chega, portanto, é que a gente enxerga um padrão de interferência. E aí a gente poderia dizer, então, ok, a gente resolveu o problema, de fato Einstein estava errado, a explicação do efeito fotoelétrico tem que ser alguma outra, mas está aqui provado que a luz são ondas. Né? Na verdade, esse já era um efeito conhecido, tá? Então eu não estou seguindo uma ordem histórica aqui, mas para o nosso raciocínio, né, vamos imaginar que a gente fez esse experimento agora, depois da hipótese do Einstein, e viu que o Einstein estava errado. Né? Mas o Einstein falava uma coisa também, né? Esse comportamento de ondas da luz, ele acontecia porque tinham muitos fótons, muitas partículas sendo emitidas. Então a gente pode, na época eles não conseguiam fazer o experimento, mas hoje a gente pode fazer o experimento, que é o seguinte: o que acontece se esse meu feixe de luz for extremamente fraco? Muito, muito fraquinho. Então eu abaixo a potência. Se o Einstein estiver correto, né, abaixar a potência significa que eu estou mandando menos fótons, e aí eu deveria conseguir ver esse comportamento corpuscular da luz. Né? Então, esse experimento de fato foi feito. Esse é um vídeo real, de um experimento real, certo?
Eu tenho um detector que é quase como uma chapa fotográfica, que ele detecta onde a luz está atingindo, certo? Então, vamos ver o que acontece. Primeira coisa que a gente vê de cara é que quando o feixe de luz é muito pequeno, eu não vejo um objeto extenso atingindo o meu detector, certo? Eu vejo esses pequenos pontinhos aqui, que de fato parecem os fótons que o Einstein previu. Então, se eu olho para cá, para o detector, de fato eu tenho pontos individuais atingindo ele e não uma onda, né? Quando uma onda atingisse o detector, a gente esperaria que o detector inteiro, né, ou uma boa região do detector, brilhasse. E aqui eu vejo pontos atingindo o detector, então a gente poderia pensar, calma aí, tem alguma coisa estranha. Eu acabei de jogar um monte de luz e ver esse padrão de interferência, mas por que quando eu jogo, né, quando eu diminuo o feixe, eu vejo esses pontos? Será que a luz de fato é feita de fótons? Né? Então vamos continuar jogando esse feixe, certo? Então é um feixe rarefeito, mas ele está se acumulando no meu detector. E aí o que eu começo a notar, né, que é algo surpreendente, é que esses fótons eles estão se acumulando justamente de acordo com um certo padrão de interferência. Então tem regiões de máximo, regiões de mínimo, regiões de máximo e regiões de mínimo. E, portanto, se eu jogo um número muito grande de fótons, eu vou ver aquela figura que a gente viu, né, agora há pouco, daquele padrão de interferência. Tá? Mas vocês podem perguntar, mas calma aí, o padrão de interferência acontecia porque eu tinha as ondas e uma interagia com a outra, né? Então elas se somavam ou, né, se subtraíam, e aí eu tinha esse padrão de interferência. Mas agora eu estou jogando bolinhas, certo? Partículas. Como é que as partículas se somam ou se subtraem? Né? E o que é mais surpreendente, né? Dá para fazer esse experimento jogando um fóton de cada vez, certo? Então eu jogo um fóton, deixo ele atingir o detector, depois eu jogo outro. Então, claramente, um não teve chance de interagir com o outro, certo? E mesmo que eu faça esse experimento jogando um fóton de cada vez, ainda assim eu vou ver esse padrão de interferência. Então tem algo muito esquisito aqui, né? Aparentemente, essas esses pontos atingindo o meu detector apontam para partículas. Nesse caso, seriam os fótons. E esse padrão aqui, que seria um padrão de interferência, me diz que o que eu estou enviando são ondas. Certo? Então, antes da gente comentar um pouquinho mais sobre o que está por trás disso daqui, vamos ver o que acontece se a gente fizer exatamente o mesmo experimento, mas com elétrons. Né? Porque a gente também queria decidir se elétrons são partículas ou ondas. Tá? Então, se eu fizer com elétrons exatamente o mesmo experimento, certo? A gente vai ver o seguinte. De novo, eu tenho com elétrons, só uma observação, com elétrons é ainda mais fácil, né, mandar um de cada vez, ou fazer um feixe muito, muito rarefeito. E aqui eu vejo que eu tenho claramente pontos aparecendo isoladamente no meu detector. Certo? Então, de fato, esses pontos, né, me indicam que elétrons são partículas. Tá? E eu vejo esses pontos vão aparecendo aqui, um de cada vez. Né? E aí eu vou acelerar o tempo e deixar um monte agora passar. Certo? Então, só estou acelerando o tempo aqui e esses pontos vão atingir no meu detector. O que acontece se eu esperar muito tempo? Certo? Então, se eu esperar muito tempo, eu vejo que esses pontos, né, vão preenchendo o meu detector, mas eles não preenchem de uma maneira completamente uniforme. Né? Eu começo a notar que tem regiões aqui em que eu tenho mais elétrons atingindo o meu detector e regiões onde eu tenho menos elétrons. Né? Se eu esperar mais tempo ainda, isso vai ficar ainda mais claro. Né? Eu tenho regiões aqui claras e certas regiões aqui mais escuras.
Então, com os elétrons, está acontecendo exatamente a mesma coisa que a gente viu com fótons. Eu vejo partículas atingindo o meu detector, mas de alguma maneira essas partículas vão se organizando de tal forma a gerar um padrão de interferência. Certo? Então, como é que isso é possível, né? Como é que as partículas podem se organizar, né? Ainda mais se eu mando uma depois da outra. Como é que elas combinam entre si para falar, ah, não, agora eu vou para cá, você vem para cá, e a gente vai se organizando para depois de mandar um monte de partículas, a gente gera um padrão de interferência. Não faz nenhum sentido, né? Essa era uma das coisas que gerou muita estranheza na época, né? O Einstein foi um dos que propôs que a luz eram partículas, mas ele nunca aceitou muito bem também essas estranhezas, né? E de fato, a gente vai ver que o que acontece é que o elétron, o fóton, eles não são nem ondas nem partículas, né? A gente não pode imaginar eles como essas figuras clássicas de ondas se propagando no meio, ou de uma partícula se movendo, tá? Na verdade, vai ser uma mistura das duas coisas, ou vai ser um tipo de objeto ou de corpo que apresenta os dois comportamentos, né? Então, essa ambivalência ou essa presença desses dois comportamentos é o que é chamado de dualidade onda-partícula. E se vocês estão bem confusos, é bom, vocês realmente têm que estar confusos nesse momento, certo? De fato, é algo extremamente estranho e a gente não consegue visualizar o que está acontecendo, né? No melhor dos casos, a gente teria que criar uma teoria de conspiração para os elétrons, onde os elétrons todos se organizam antes de serem emitidos, né? Que não faz nenhum sentido, obviamente. Hoje em dia, talvez seja até uma teoria mais aceita em certos meios, né? Depois da Terra plana e tudo mais, mas para a gente isso não faz nenhum sentido. Então a gente vai ver nas próximas aulas como é que a gente entende isso do ponto de vista da física quântica, né? A gente vai ter que mudar completamente como a gente descreve essas partículas e como a gente, né, entende o comportamento delas. E a gente não vai mais conseguir visualizar exatamente o que está acontecendo, porque nesse mundo microscópico, né, o comportamento não se encaixa em nenhuma dessas categorias que a gente conhece do mundo macroscópico, que são ondas e partículas. De fato, é um comportamento misto, tá? E isso é que a gente vai discutir nas aulas seguintes. A gente vai, para realmente poder entender isso, né, começar discutindo quais são, né, as ideias por trás da física quântica, quais são os fundamentos da física quântica, e aí a gente vai entender como descrever esse tipo de fenômeno, certo? Sem apelar para uma teoria de conspiração dos elétrons, tá bom? Então, por enquanto é isso. Tchau, tchau.